Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim falar com vocês, vim noticiar, vim resumir pra vocês coisas que saíram durante essa semana, principalmente anúncios Pipoca Nanquim, coisas da Script, que eu nem sei se vocês conhecem essa editora, e outras coisitas mais, tudo bem resumidinho pra você saber exatamente o que precisa e não ter aquelas lives de 3 horas, 2 horas, coisas que tem em lugares específicos que a gente não acaba sabendo de modo geral. Mas vamos então começar falando dos anúncios do Pipoca Nanquim, e eles fizeram um cronograma desse ano de 2022 com todos os anúncios que vão sair por agora, ou pelo menos que eles preveem que vai ser mais ou menos nessa pegada. Então vamos começar falando desse mês de fevereiro, que não vai ter nenhum lançamento, mas vai ter reimpressão. Eu estou falando de Tomie Volume 1 e Volume 2, que vão ser reimpressos, está tendo essa pré-venda pro lançamento de novo nesse mês de fevereiro. Então, caso você tenha perdido lá no começo, saiba que agora é uma boa oportunidade para você conseguir, até porque reimpressão geralmente não tem o mesmo número de cópias que o lançamento primário, né? Aquela primeira vez que teve o lançamento. Então, acho melhor você dar uma olhadinha aí e ver onde você consegue uns bons descontos para conseguir essa reimpressão e ter Tomie, que é uma obra espetacular aí na sua coleção. Então, agora vamos para o mês de março. No mês de março a gente tem Spectre Man Volume 3. E vai lembrar que o volume 3 e o volume 4 vão sair em pré-venda, né? Vai começar a pré-venda ao mesmo tempo, tendo o lançamento de um em março, tá? Caso vocês não tenham ficado ligados, quando geralmente tem esse lançamento de 2 e 3, se você pegar os dois, você ganha um descontinho, ele é mais, muito legal. Então fique muito ligado nisso quando entrar lá na Amazon. Vamos então para o mês de abril com June, da Kensu Kendrick Kim. Eu acredito que eu estou pronunciando o nome certo, mas posso não estar. Que é a mesma autora de Grama e A Espera. Que então nesse mês a gente vai ter a volta dela para outra obra sensacional. E se nessas a gente tem uma ideia um pouco mais de guerra, como a gente teve tempos de guerra lá por Grama. E aqui a gente vai acompanhar a história de June, que é uma pessoa que nasceu com autismo lá na Coreia do Sul. E é um país que não sabe lidar muito bem com essa situação, né? Tem muito esse âmbito de desconfiança entre os coreanos. E depois de bastante tempo dos seus pais tentarem curá-lo, fazer com que ele parasse de ser assim, acabam que descobrem que June ele tem um amor muito forte pela música. E é com isso que ele começa a se apaixonar e também a conseguir se expressar de forma que ele nunca conseguiu antes. Então a gente vai acompanhar essa jornada que parece ser bastante bonita e triste ao mesmo tempo. E nesse meio do caminho vai lembrar que June existiu na vida real. Então essa autora, ela realmente fez essa história de uma pessoa que ela conheceu. Então vai ser bem legal a gente conseguir acompanhar o que vai vir por aí. Uma outra coisa, ele vai seguir a mesma ordem, o mesmo padrão que a gente tem em A Grama e A Espera, ou seja, vai ser em capa dura, todo bonitinho, daquela mesma forma. Mas também quero avisar que na live eles acabaram informando que sim, eles têm muito essa vontade de reimprimir Grama, que está esgotada há bastante tempo, e que vai acontecer, e se acontecer vai ser no mesmo mês, vai ser ali por volta do lançamento de June. Assim você vai poder ter as duas obras da autora ali no mesmo tempo lá na sua casa. Continuando esse mês, a gente vai ter mais uma obra e 2 volumes dela mesma no mesmo mês. Eu estou falando de Mais Forte que a Espada, do Hiroshi Hirata. E essa obra a gente vai ter o volume 1 e o volume 2 abrindo a pré-venda ao mesmo tempo e também saindo ao mesmo mês, chegando na Amazon juntinhos para você ter na sua casa, já os dois para ler assim, ó, numa balada só, não se preocupando quando vai sair o próximo volume. E aqui a gente acompanha a história de Risa, que é uma mulher extremamente forte, tem sua moral inabalável e é conhecida exatamente por isso, por sua personalidade. Porém, seu marido ele é um pouquinho ponto fora da curva do que ela prega. Ele na verdade é conhecido como pirata, ele vai e sacrifica várias vidas, tudo para manter a sua posição. Ele não pensa muito nas coisas que podem vir, o porquê, o porém, essas coisas do tipo. Então ela se vê no local de começar a fazer com que o seu marido veja as coisas com outros olhos. E é onde ela tenta fazer com que o seu marido ele comece a se perguntar sobre as coisas, comece a não viver um homem sem índole, mas sim um homem de honra. E será que ela realmente vai conseguir fazer isso com um cara que, gente, já é crescido, já tem uma baita história, e ele sabe que pra manter o local que ele quer, ter o respeito que ele quer, e ele sempre conseguiu dessa forma. Será que ela vai conseguir mudar isso? A gente só vai saber lendo esse mangá. Indo então pro mês de maio, a gente tem Spectre Man Volume 4, terminando essa obra que são de 4 volumes.
Indo pro mês de junho, a gente tem nada mais, nada menos que um queridíssimo do Pipoca Nanquim, um queridíssimo dos nossos corações, que é o Jiro Taniguchi com Um Bairro Distante. E aqui a gente acompanha a história de um cara chamado Nakahara, e ele tá voltando pra sua casa depois de uma viagem longa e extensa de negócios. Porém, uma coisa que ele começa a se tocar após tudo ter sido feito, é que ao invés dele pegar o trem pra ir pra sua casa, ele automaticamente e inconscientemente pega esse trem e vai para sua cidade natal. Enquanto ele está fazendo isso tudo no automático e sem notar, ele acaba se vendo em frente ao túmulo da sua mãe e começa a reviver suas memórias de infância. Enquanto ele tenta entender o que está acontecendo, ele começa a recuperar mais e mais memórias de todas essas questões, ideias e perguntas que ele vai ter. A gente só vai descobrir o caminhar dessa história lendo Um Bairro Distante. Então vamos para o mês de julho, porque se a gente gosta de Taniguchi, a gente não gosta de um Taniguchi, a gente gosta de vários Taniguchi. E nesse mês de julho a gente vai ter não só mais uma obra, mas duas do mesmo mangaka. Aqui eu vou começar falando da Valise do Professor, que é a obra do Jiro Taniguchi, mas ele está adaptando uma história de um livro do Kawakami, que no Japão saiu em 2 volumes, mas aqui vai sair em volume único. E aqui a gente acompanha a história de Tsukiko, que é uma mulher de 38 anos, que ela trabalha em escritório, mora sozinha, mas nesse dia ela decide ir para um bar. E ali ela encontra o seu ex-professor lá do ensino médio, também naquele mesmo bar, que tem 30 anos a mais que ela, e também ele já é divorciado, já saiu do trabalho, tem uma vida totalmente diferente de como ela se lembra. Enquanto eles comem e bebem ali sozinhos, naquele ar mútuo, eles acabam tendo aquele outro sentimento agradável, um sentimento de amor enquanto eles estão ali. Então é uma outra história mais contemplativa, que nem Um Bairro Distante, que nem Guardiões do Louvre. Então vai ter essa pegada pra você, já que gosta dessas outras obras, talvez você curta essa aqui também. E a Regina do Futuro vem pra avisar que de madrugada eu vi que eu esqueci de um dos lançamentos de julho, que é Tokyo Killers, do Jiro Taniguchi junto com Sekigawa. Então aqui vai ser uma compilação de histórias policiais. Mas a gente vai ter protagonistas criminosos, pessoas com passados conturbados, estranhos, complicados. E pra gente saber mais dessa nova roupagem do Jiro Taniguchi, porque o cara já fez de tudo nessa vida, a gente tem as Crônicas da Era do Gelo, a gente tem várias coisas super diferentes, e esse aqui é uma das apostas da Pipoca Nanquim, e eu acredito que vai ser muito legal, porque não tem obra ruim dele. Tudo bem que as crônicas têm um final ruim, mas o começo é muito bom. E vale lembrar que vai ser em volume único. Indo então pra agosto, a gente tem Miyamoto Musashi pelo nada mais nada menos que Shotaro Ishinomori. Ele então vai estar contando um pouquinho da história desse grande lendário espadachim, que também foi um autor de um tratado de artes marciais. Então vai ser uma história absurda, mais ou menos na ideia de Hokusai, talvez, pelo menos foi o que a editora disse. Então caso você tenha curtido muito Hokusai, ou não tenha conseguido comprar Hokusai, aqui a gente tem uma coisa parecida sobre uma outra pessoa pelos mesmos olhos do mesmo mangaka. Indo agora para setembro, e setembro é o mês do quê? Tá chegando aquele mês do horror que é em outubro, não é isso? Mês do Halloween. Então se a gente tem Halloween, a gente tem o quê? Terror. Se a gente tem terror, por que não ter o mestre do horror junto com a gente? Então setembro, outubro e novembro teremos obras de nada mais, nada menos que Junji Ito. Então vamos começar aqui com Shiver, que é uma coletânea de histórias de terror, histórias curtas essas. E depois, no mês de outubro, teremos Smashed, e no mês de novembro teremos Censor. Todas as 3 obras eu já tinha falado num outro vídeo, onde eles fizeram esses anúncios que teriam essas obras, mas não falaram que mês, não falaram nenhuma outra informação. Agora nesse vídeo eles falaram os meses que serão lançados e também disseram que os 3 volumes, essas 3 obras, cada uma com seu volume único, terá a pré-venda lançando ao mesmo tempo. Então como funcionará? Você, se quiser adquirir logo essas 3 obras, vai ter um descontinho por adquirir as 3 juntinhas, tá? Então fique ligado nisso, porque se você quiser as 3, vão estar à pré-venda ao mesmo tempo e também com um descontinho a mais, que a gente sabe que o Pipoca sempre acaba botando lá na Amazon. Então vamos fechar esse ano com dezembro. E dezembro é o ano que a gente não pode deixar de falar de um outro mangaka, que ele é o mangaka, que ele é um mestre dos mestres. Eu tô falando de Osamu Tezuka com MW. Então, você achou que cadê MW? Aonde tá MW, ele vai estar finalizando esse ano de 2022. E essas foram as coisas que foram faladas lá nessa live, que foi bem extensa. Então, para quem gosta de mangás, ele ficou misturado entre mangás, HQs, livros, bastante coisa que tem no catálogo da editora. E vamos falar de uma outra editora que muita gente não conhece,
porque ela vai estar lançando a sua primeira obra de mangá no catálogo. E eu estou falando da editora Script, que é conhecida com vários tipos de HQs, e alguns deles, bastante, são com HQs de terror. Mas dessa vez eles vão estar trazendo um mangá diferentão, um lançamento independente chamado Ryuko do Yoshimizu. Então aqui a gente vai ter uma coisa bem diferente, mas isso já tinha sido revelado por eles lá no seu Instagram. Ontem, uma notícia fresquinha, ontem eles acabaram falando que esse mangá vai ter uma coisa, um brinde, um mimo super especial, que é um bookplate autografado pelo autor. Então já pensa no que é esse mimo. Isso é muito legal. Eu particularmente achei, olha, demais. Uma editora que está vindo pela primeira vez nesse novo mercado, que é o mercado de HQs em geral, mesmo sendo todo mundo, histórias em quadrinho, a gente tem realmente uma separação. Então eles trazendo para cá os mangás que não teve, e você pode aqui nos comentários me corrigir, mas eu acredito que nunca teve um bookplate autografado por um mangaka vindo aqui para o Brasil. Se eu estiver errada, me fale aqui nos comentários. Então esse mimo, esse brinde, eu achei muito demais. Eu espero que outras editoras se sintam inspiradas a trazer mimos como esse. Porque marcar a página é legal, postal é legal, mas imagina você ter na sua coleção um autógrafo daquele mangaka que você gosta demais. A gente não tem muita informação sobre, as únicas coisas que nós sabemos é que vai ter capa cartonada, ou seja, aquela capa cartão que a gente já conhece, e que o lançamento está previsto para julho, com sua pré-venda em junho. Então fiquem ligados aí, que vai ser mais ou menos nesse tempo, caso você se interesse. Por último, essa semana que foi recheada de coisas, a gente também teve novidades pela JBC. A JBC acabou revelando a capa do primeiro volume de Náusea do Vale do Vento. Coisa que a gente está esperando há anos, há milênios, nem lembrava mais que tinha isso. Você também já tinha esquecido da sua mente, achou que ia ficar pra lá, mas eles acabaram mostrando a capa, que é muito parecida com a capa da Conrad. Então, caso você não tenha gostado daquela capa, você não vai gostar dessa, porque a única diferença realmente significante é que a capa na Conrad era meio marronzada, e aqui a gente vai ter um verde um pouco meio vivo, meio mais ou menos, esse verde aí que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então tem poucas mudanças assim, como vocês conseguem ver. Eu acho que isso talvez seja uma demanda lá do Japão, porque eles terem realmente praticamente a mesma capa, só mudando de cor. Pra mim, na minha visão, parece ser uma coisa que é requerida lá de fora e não que seja aqui dentro. Porque tem capas muito melhores de outras obras da JBC, que eu acredito que essa também ficaria muito mais legal. Porém, deixaram dessa forma aí que parece remeter até como se fosse um conto de fadas antigo. Não sei se vocês já viram alguns livros de contos de fadas antigos, mas geralmente é um nome grandão assim e uma imagem pequena de algum personagem ali de dentro, mais ou menos nesse mesmo esquema que tá essa capa. Então é isso, gente. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Esse foi um resumão que talvez ficou um pouco grande demais, mas é para falar de todas as novidades que foram reveladas nessa semana. Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é que a New Pop também divulgou algumas capas. Capas essas de Fireworks, 7 Days, Madoka Mágica e Estranho à Beira-Mar. São essas as capas que saíram, foram reveladas. Então é isso, a gente ficou com algumas revelações, algumas capas, coisas legais pra gente comentar e pra gente já ficar saboreando esses mangás desde hoje até o seu próprio lançamento. Então é isso, gente. Vale lembrar que se você quiser comprar alguma coisa lá na Amazon, vou deixar meu link aqui embaixo, porque comprando pelo meu link você me ajuda muito mesmo. E também tem link da Shopee, de algumas lojas que eu recomendo, que elas estão também aqui embaixo, porque também comprando pelo meu link você também me ajuda lá também, né? Muito também que eu falei, né? Mas vocês entenderam. Então é isso, gente. Caso tenha esquecido, deixe uma curtidinha aqui embaixo. E se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau.